Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos fazer algumas análises de alguns valores percentuais e vamos analisar algumas informações em um gráfico. Eu estava lendo uma matéria num site hoje e verifiquei essas informações, dei uma olhada e achei que eu poderia fazer uma aula explicando algumas informações que existem nessa notícia para que eu e você possamos então entender de onde que vieram esses percentuais, o que significam esses gráficos e mais alguns detalhes que eu vou estar explicando durante a aula. Nós vamos ver, por exemplo, aqui diz que a prévia do PIB medida pelo Banco Central registra alta de 0,44 em setembro. Também diz aqui que no terceiro trimestre, a economia registrou crescimento de 0,91% segundo o IBCBR. Vamos entender então e descobrir de onde que vieram esses percentuais aqui. Então essa matéria, ele está aqui no site G1, dizia esse título na parte superior aqui, e nós vemos que este gráfico, que eu já tenho lá na planilha, está aqui apresentado com esses percentuais, então, que é, como eu li aqui no começo, a prévia do PIB do Brasil. Então temos aqui alguns valores percentuais que oscilam do negativo para o positivo, e nós vamos tentar entender um pouco isso aqui e também entender, como mencionei, esses percentuais que citaram aqui, o 0,44 e também este 0,91 aqui, como a gente pode descobrir, comprovar e verificar no que eles estão se baseando para dar este percentual então aqui. Muito bem, vamos então copiar este gráfico, vamos clicar o botão direito nele e vamos copiar imagem. Agora vamos até a nossa planilha e vamos colar este gráfico aqui na nossa planilha. Clicamos com o botão direito, colar especial, vamos colar como um bitmap ou uma imagem. Muito bem, nós temos então aqui o gráfico que veio lá daquela notícia no site. Muito bem, temos então aqui o gráfico na nossa lateral. Vamos colocar essas informações numa planilha para poder então fazer algumas análises. Nós percebemos que essa linha do gráfico ela traz dados do mês de dezembro de 2018, mês a mês, até setembro de 2019. Vamos colocar aqui o mês. E do lado colocamos aqui o valor percentual. O percentual. Vamos colocar aqui 1º de dezembro de 2018, que é o primeiro mês com informação conforme o gráfico, e o percentual é 0,3%. Muito bem, agora vamos colocar os outros meses aqui para baixo. Nós temos aqui 10 meses nessa linha do gráfico. Como nós podemos fazer, então, esses outros 10 meses? Nós poderíamos digitar, mas para ganharmos um pouquinho de tempo, nós podemos utilizar uma fórmula ou arrastar com o botão direito do mouse. Vamos clicar aqui na alça de preenchimento e vamos arrastar, clicando com o botão direito do mouse, até o mês de setembro. Observem. Aqui ele está trazendo o dia. Quando nós soltarmos o botão direito, observem que o Excel lhe dá a possibilidade para nós para preenchermos dias, dias da semana, meses e anos. Nós queremos mês a mês. Então, no dia 1º de dezembro de 2018, 1º de janeiro de 2019 até setembro de 2019. Então, vamos preencher aqui meses. Observe, ele colocou de 1º de dezembro, 1º de janeiro até 1º de setembro de 2019. Agora, aqui nos percentuais, vamos continuar colocando. O primeiro mês temos aqui 0,30%. O segundo mês temos menos 0,02%. Menos 0,02% também. O terceiro mês, que é fevereiro, nós temos menos 0,92%. O quarto mês, que é abril, que é março, menos 0,31%, menos 0,31% também. Abril agora nós temos menos 0,48%, menos 0,48%, negativo, temos que colocar aqui negativo. Agora já maio, nós temos aqui 1,2% positivo, 1,2% positivo, junho 0,33% positivo também, julho 0,
Agosto nós temos 0,22% e setembro 0,44%. Então nós temos aqui na nossa planilha, então agora, esses valores que geraram este gráfico para que possamos então fazer algumas análises. Também, se nós quiséssemos, por exemplo, marcar essas duas colunas e inserirmos um gráfico parecido com o gráfico que nós tínhamos lá no site. Então, observa, nós temos o mês de dezembro de 2018, aí para baixo aqui, bem destacado, fevereiro 0,92, para cima 1,2, então o gráfico ficou muito parecido, precisando apenas de algumas formatações para ficar igual. Então, percebemos que os valores estão corretos. Vamos apagar aqui agora. Muito bem, nós temos então aqui os meses e os percentuais aqui, conforme plotado no gráfico. Agora nós vamos fazer uma simulação para podermos entender esses percentuais. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse R$ 1.000 e eu quisesse analisar esses percentuais em cima de um valor qualquer, R$ 1.000. Vamos fazer aqui um cálculo bem simples. Vamos pegar o R$ 1.000 inicial que eu tenho aqui, que eu teria no mês de novembro de 2018, e vamos aplicar vezes o 0,30%. Então, ele teria um ganho de R$ 3. Vamos formatar aqui. Agora, se nós pegarmos o valor inicial mais o rendimento, nós temos R$ 1.003. No mês seguinte, vamos pegar o R$ 1.003 e vamos aplicar menos 0,02%. Agora, somamos também o valor do mês anterior com o valor do mês atual. Agora nós podemos marcar essas duas linhas e arrastar até o último mês. Nós percebemos que aplicando esses percentuais, conforme o gráfico, de R$ 1.000 iniciais, nós teríamos no final R$ 1.007,48. O que isto quer dizer? Bom, agora nós podemos fazer algumas análises, então, em cima daquelas informações que nós vimos lá no site. Por exemplo, nós temos aqui percentuais que oscilam do negativo para o positivo. Agora, por exemplo, qual que é o percentual médio que nós tivemos nesse período todo? E outra, qual que é o percentual acumulado que nós temos nesse período? Então, se nós fizermos aqui uma função simples, na função média, por exemplo, nós teríamos uma informação errada, porque a função média faz um cálculo de uma média simples. Vamos aumentar aqui as casas decimais. Então, notem que a média simples entre esses percentuais aqui deu 0,0760%. E agora nós queremos analisar, então, qual foi o rendimento percentual médio considerando juros compostos, que seria o caso, né? Então, nós vamos fazer aqui uma análise. Se nós iniciamos com R$ 1.000 e aplicando esses percentuais, chegamos a R$ 1.007,48. Então, qual que foi o percentual? Vamos calcular aqui utilizando a função taxa. Pegamos aqui a função taxa. Qual o número de períodos? Nós temos aqui 10 meses. Então, colocamos aqui o 10, ponto e vírgula. Qual que é o pagamento? Nós não fizemos pagamento nenhum no meio aqui. Então, simplesmente repetimos o ponto e vírgula. Qual o valor presente? Menos o 1.000. E qual que é o valor final? O valor aqui, 1.007,48. Enter. Vamos formatar aqui agora. Observamos que nós tivemos um rendimento médio de 0,0745%. E o rendimento acumulado, igual taxa. Agora, em vez de nós colocarmos os 10 meses, colocamos apenas um mês. O número 1 para calcular o rendimento acumulado. O pagamento não tem, menos o valor presente e o valor final aqui. Agora vamos formatar também. Note que nós temos um rendimento acumulado de 0,7475. Mas o ponto aqui é este 0,0745, que foi o rendimento médio que nós tivemos aqui, então, neste período de dezembro de 2018 a setembro de 2019. Agora, vamos analisar um pouco se realmente é este percentual aqui. Vamos deixar destacado. Vamos fazer um outro exercício aqui do lado, para podermos brincar um pouco com essas informações. Vamos colocar aqui ao lado o valor inicial que eu tinha lá, R$ 1.000, e agora, em vez de eu aplicar os percentuais que oscilaram conforme apresentado no gráfico, vamos utilizar o percentual médio para ver se ao final ele vai dar o valor exato
que deu aqui utilizando esses percentuais do gráfico. Então, nós pegamos o quê? O valor inicial vezes o percentual médio. Vamos dar um Enter. Temos aqui 0,7450. Agora, vamos somar esse valor inicial mais o valor com o rendimento. Temos aqui R$ 1.074,05. Vamos diminuir as casas decimais aqui. Agora vamos fazer para o segundo mês. Pegamos o valor do mês anterior vezes o mesmo percentual aqui, médio, e vamos colocar agora um cifrão para podermos arrastar para baixo depois. Cifrão, Enter. Então, no segundo mês, temos este rendimento aqui. Vamos somar novamente o mês anterior, mais o valor de rendimento do mês. Temos aqui, então, o segundo valor para o segundo mês. Agora vamos arrastar e vamos verificar aqui que nós temos exatamente o mesmo valor, R$ 1.007,48. Se formos fazer um cheque, esse tem que ser igual a esse aqui. Deu verdadeiro. Mostra que o percentual aplicado aqui, médio, é exatamente a média desses 10 meses, observando esses percentuais que oscilaram do negativo para o positivo. Muito bem. Vamos deixar aqui. Muito bem, então percebemos assim que desta forma nós podemos verificar facilmente qual é o nosso percentual médio de rendimento, observando valores que oscilam de um valor inferior para um valor superior num determinado período. Uma outra análise que nós podemos fazer é entender um pouco o que dizia lá no site. Vamos voltar lá e dar uma olhada. A primeira observação que dizia aqui no começo é bem simples, né? Que no mês de setembro registrou uma alta de 0,44%. Isso é fato, porque se formos observar aqui, temos já 0,44% de oscilação de agosto para setembro. Aqui o 0,22 é de julho para agosto de 2019. Agora nós temos uma outra informação aqui. Dizia aqui que no terceiro trimestre a economia registrou crescimento de 0,91%. Então, o que é isso? Como eles chegaram a essa informação? Vamos analisar aqui. Com a nossa planilha modelo agora, nós podemos analisar algumas coisas. Observe que mencionou ali que houve uma oscilação de 0,91% no terceiro trimestre, ou seja, do segundo trimestre para o terceiro trimestre. Vamos destacar aqui os valores do segundo trimestre. Nós temos aqui, o segundo trimestre vai do mês de abril até o mês de junho. Vamos destacar aqui, do mês de abril até o mês de junho. Os valores que nós temos aqui, que nós calculamos com esses percentuais do gráfico, é de abril até junho, vamos deixar destacados aqui também. Estes são os meses do segundo trimestre. O terceiro trimestre, vamos destacar aqui com uma outra cor. Nós temos aqui os valores. Então, os valores do segundo trimestre estão aqui e os valores do terceiro trimestre estão aqui. Então, como que nós sabemos que houve uma oscilação de 0,91% do segundo trimestre para o terceiro trimestre? Vamos fazer aqui um cálculo simples, utilizando a função taxa, mas vamos primeiro somar. Então, vamos fazer aqui igual soma, e somamos aqui os valores dos 3 meses do segundo trimestre. A mesma coisa, vamos fazer igual soma, e somamos os 3 valores do terceiro trimestre. Então, temos aqui 2.984,17 no segundo trimestre e 3.011,40 no terceiro trimestre. Agora, se colocarmos a função taxa, vamos observar, vamos colocar aqui 1 para período, que é do segundo trimestre para o terceiro, e vamos colocar aqui o valor presente é o valor do segundo trimestre, e o valor final é o valor da soma dos 3 meses do terceiro trimestre. Enter. Agora vamos aplicar um formato. Temos então aqui 0,9125%, ou seja, se nós ajustarmos, temos aqui 0,91%, que foi o que dizia lá na matéria, que foi a oscilação dos valores do segundo trimestre para o terceiro trimestre, com o nosso exemplo aqui, utilizando, como mencionado no início, um valor simbólico de R$ 1.000, aplicando os percentuais. Agora sim, nós podemos calcular qual que é o percentual acumulado, percentual médio, e agora nós verificamos que aquele 0,91% de oscilação do segundo trimestre para o terceiro foi calculado desta forma, então.
Então são muitas as análises que podem ser feitas. No começo nós percebemos que agora para plotar este gráfico é muito simples. Nós marcamos coluna dos meses e os percentuais, vamos inserir gráfico. Vamos pegar aqui o gráfico de coluna e nós já temos aqui o nosso gráfico. Podemos fazer aqui alguns ajustes, como por exemplo, ajustar aqui as datas para que elas fiquem com apenas mês, com 3 letras. Colocamos 3 M's e para o A aparecer com apenas o número 18 para o ano de 2019 e 19 para o ano de 2019, colocamos 2 A's, ok? Temos aqui já então parecido com o que temos no gráfico que veio lá do site. Agora podemos colocar também, clicando no botão direito, adicionar os rótulos de dados. Temos aqui então, só que no exemplo do site, nós não tínhamos percentual, podíamos modificar isso e poderíamos colocar também o título do gráfico e mais algumas informações. Mas o nosso objetivo agora não é criar o gráfico. Já percebemos aqui que ele ficou parecido até em se tratando das barras do mesmo tamanho. Podemos observar aqui o inicial positivo, depois ficou 3 meses aqui negativo, depois passou para cima novamente. Uma outra coisa que nós podemos fazer para dar uma breve analisada é utilizar um recurso interessante que o Excel tem, em especial, acredito eu, 2013 ou 2016, o Excel ou o Office 365, que na guia dados nós temos uma opção aqui, planilha de previsão. O que nós podemos fazer agora? Então, nós percebemos aqui que o percentual médio, então, foi de 0,0745 nesses 10 meses. Mas como será que se comportaria para frente? Para nós podermos fazer uma previsão utilizando esses 10 meses aqui de histórico. Então, nós podemos utilizar esse recurso. Vamos marcar aqui esses 10 meses e vamos clicar aqui em dados e vamos aqui planilha de previsão, ok? Observe que ele plotou para nós o gráfico, mostrando as informações contidas aqui, e da parte laranja para frente é a projeção com algumas fórmulas, calculando pelo histórico de percentuais aqui. Então, aqui a linha do meio é o percentual médio, e aqui nós temos um percentual superior possível e um percentual inferior possível. Vamos projetar isso numa planilha para analisar um pouquinho melhor. Podemos colocar aqui, por exemplo, até 1º de dezembro de 2020. Vamos colocar. Muito bem. E vamos criar. Percebemos aqui que essa ferramenta criou um gráfico e plotou para nós aqui na linha central, que é uma previsão, e nós temos aqui duas outras colunas, limite de confiança inferior e o limite de confiança superior. Então, se você, por exemplo, quiser fazer alguma análise, poderia entender desta forma, com essa ferramenta, que os percentuais de previsão andariam nesta linha, obedecendo um limite inferior, que seria esta linha, e um limite superior, que seria esta outra linha, então aqui. Poderia, então, deixar essa planilha gravada, ir informando mês a mês e observar se os percentuais realmente ocorrem perto dessa linha e se ficariam dentro deste espaço que foi delimitado pelo limite inferior e pelo limite superior, então. Então seria uma análise interessante de se fazer. É claro que depende muito, no caso se tratando do PIB, de coisas que podem acontecer no país, né? Aqui está observando, levando em conta apenas esse histórico aqui. Mas se pode ocorrer, por exemplo, uma crise muito profunda no país e pode extrapolar isso. Mas pela tendência, pelo gráfico, ele deve ficar, se não acontecer nada de muito diferente, ficar obedecendo essa linha e obedecendo esses limites inferior e limite superior, então. Então, eu queria mostrar que a partir de um gráfico, nós podemos analisar inúmeras coisas, e isso é bom. Por quê? Porque quando pegamos notícias da mídia, nós podemos então olhar esses valores, esses percentuais, esses números, esses gráficos e fazer algumas análises para efeito de entendimento. Não só para entender a questão no caso aqui, o PIB, mas para podermos utilizar esse tipo de gráfico ou tipo de análise no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas coisas, então. Então eu queria deixar passar nesta aula estas informações, essas dicas que acredito que possam ser bastante úteis para que nós, eu, você,
possamos fazer então algumas análises. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E nos vemos então na próxima aula.